tema da nossa mensagem de hoje é essa aqui, ó. Como está preparado para a segunda vinda de Jesus? Você sabe como que você deve estar preparado? Não? Então nós vamos ver. Solta um vídeo aí para nós, só da introdução aqui, e nós já vamos iniciar a mensagem aqui. Não consuma alimentos no interior do templo. Evite estar se movimentando durante o culto. Minha casa será chamada casa de oração. Amém. Glória a Deus. Quero orar para que nós possamos iniciar essa mensagem, pedindo para que o grande professor possa nos ensinar hoje, amém? Glória a Deus, baixe sua cabeça. Senhor, nessa hora nós queremos te convidar para que o Senhor possa falar conosco, para nós, a sua igreja, que o ensino de hoje possa falar de maneira profunda aos nossos corações, Senhor. Que a nossa vida seja impactada pelo Senhor, seja transformada, Deus, todos os dias que nós temos aqui nessa terra, que nós possamos, Deus, viver, Deus, compreendendo, Deus, que a eternidade é algo real, que a tua vinda, Senhor, é algo real. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Pai, para que nós não venhamos a estar desapercebidos da tua vinda. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Você sabe que Jesus, ele veio a primeira vez, quando ele veio a primeira vez, ele veio para salvar a humanidade, não é? A vinda de Jesus teve um propósito. Então a primeira vinda de Jesus foi para trazer salvação, né? Hoje eu, você, nós temos direito, por causa de Jesus, por causa da vinda dele aqui na terra, né? Porque ele veio, nós temos o direito de morar no céu e viver eternamente, né? Viver eternamente. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar para julgar o mundo. A primeira vez ele veio para salvar, mas a segunda vez, ele vai voltar para julgar o mundo. E é algo que nós temos que responder. Nós estamos preparados para a segunda vinda de Jesus? Porque ele vai vir. Isso é um fato, queridos. Jesus, ele vai voltar. Mas nós temos que estar preparados, né? Então, como estar preparado para a vinda de Jesus? Hoje eu peço assim um pouco de paciência com você, para você. Nós vamos assim caminhar muito pela palavra de Deus, porque hoje vai ser um ensino para você, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia, né? Que é o ensino dos tempos futuros, né? Então hoje vai ser bem legal a mensagem de hoje, mas ela vai falar com você profundamente. Então nós vamos andar bastante a Bíblia. Então seja ágil aí nas suas anotações, tá bom? Seja ágil em tudo que você vai estar aí, não perca nada, em nome de Jesus, tá bom? Então, glória a Deus. João capítulo 14, verso 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejai vós também. Então, ele vai vir, Jesus vai voltar para pegar a igreja dele, amém, queridos? Você é a igreja de Jesus, amém? Glória a Deus, você faz parte dessa igreja que ele vai buscar. Quando Jesus veio e ele voltou ao céu, a Bíblia diz aqui nesse texto que ele preparou moradas para que eu e você nós pudéssemos morar. Olha só, né? Então, o grande arquiteto voltou ao céu para nos preparar moradas. Então, saiba de uma coisa: você tem uma casa preparada lá no céu. Você já imaginou? Consegue imaginar a tua casa?
Querido, talvez você fale, poxa, eu não tenho nem casa aqui na terra. Mas sabe de uma coisa, existe uma casa que foi preparada para você lá no céu. Não é? A casa dos teus sonhos, vai superar a casa dos teus sonhos que Deus preparou para você lá no céu. Agora, ninguém tem dúvida que Jesus vai voltar, amém? A palavra dele está dizendo. Agora, como ele vai voltar? Você sabe como é que ele vai voltar? Olha só o que diz Atos capítulo 1 do verso 8 ao 11. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então a Bíblia está dizendo que assim como Jesus subiu ao céu, nas nuvens, da mesma forma ele vai voltar para buscar a igreja dele. Então a maneira que Jesus vai voltar vai ser nas nuvens, tá bom? Abaixa só um pouquinho, o retorno está dando microfone. Só um pouquinho. A Bíblia, queridos, deixa claro que os que tiverem preparados, eles vão ser arrebatados quando Jesus voltar. Aqueles que estiverem preparados. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Você está preparado? Né? Você está preparado quando Jesus voltar? Os que morreram com Cristo. Vamos pensar primeiro naqueles que morreram, né? Os que morreram com Cristo, o Espírito e a alma deles deixaram o corpo deles e foram estar com Jesus, não é? O Espírito e a alma, não é? E o corpo? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai trazer o espírito e a alma destas pessoas até as nuvens. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Como vai ser, querido? Aqueles que já morreram com Cristo, o corpo foi enterrado, não foi? Né? O espírito e a alma foram estar com Jesus, tá? Quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, vai haver uma coisa muito doida aqui na terra, não é? Os cemitérios vão começar a soltar os corpos, né? Imagina só, corpo levantando, querido, no cemitério. Que coisa mais maluca que vai ser. A Bíblia diz que esses corpos eles vão ser transformados num novo corpo, um corpo glorificado. E esse corpo vai subir aos céus e vai se unir, né, com a sua alma, com o seu espírito ali, tá? Que estavam com Jesus. Então nós vamos ter depois um corpo glorificado, né? Nós não, aqueles que morreram em Jesus, tá? Aqueles que morreram com Cristo, tá bom? Nós já vamos ser arrebatados. Como que vai ser essa mudança do nosso corpo? Eu creio, né, que nós já vamos subir com o corpo glorificado aí, né? Mas aqueles que morreram em Cristo será dessa maneira. Eles vão receber um novo corpo. Esse corpo vai ressuscitar e vai subir imediatamente. O espírito e a alma daquela pessoa vai entrar no corpo dela e nós, os que estivermos vivos e preparados, seremos arrebatados no fechar e abrir dos olhos, né? Eu vi uma piadinha, queridos, né? Que os japoneses, os coreanos, eles vão subir primeiro, né? Porque como o olho deles já é fechado, é não abrir e fechar de olho, vai abrir e fechar mais rápido, né? Brincadeira, viu, queridos? Né? Mas vai ser não abrir e fechar dos olhos. Vai ser tão rápido que não vai dar nem tempo, né? De falar com a mãe, com o pai, com o filho. Não vai dar tempo de pedir perdão, de se arrepender, não vai dar tempo de nada. Quando Jesus voltar, vai ser num piscar de olhos, né? Vai ser muito, muito rápido. E vai ser ao ressoar da última trombeta, não é? Não essa trombeta que a sua senhora ouviu agora há pouco aqui, não é? Tá bom? Vamos ver o que Jesus diz sobre o final dos tempos? Vamos ver. Mateus capítulo 24, do 37 ao 44 diz assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na realidade, ninguém sabe, não é, queridos? Por isso, nós temos que estar preparados constantemente, não é? Não, nessa semana, quando for na sexta-feira, eu vou me arrepender de todos os meus pecados, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou me consagrar. Mas se Jesus voltar na segunda, na terça e na quarta? Não é? Como nós não sabemos, como que tem que ser a nossa vida? Uma vida inteira de consagração a Deus, né? Você sabe que fizeram uma entrevista nas ruas de como seria a vinda de Jesus, né? Perguntaram para muitas pessoas. Nós vamos ver agora um vídeo aqui, tá bom, queridos? Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, escatologia. Vamos saber o que as pessoas acham sobre o fim do mundo. E você, o que você acha? Se o mundo acabar amanhã, o que a senhora faria? Eu achava era bom, porque nós já estamos aqui no inferno. E se Jesus voltasse? Eu ia com ele. E aproveitar bem muito com a minha mulher. Fazer o quê? Curtir, gastar o que não tem, endividar e daí pensar e pronto. E se Jesus voltasse amanhã? Seria bom. E a situação do mundo não tá prestando não. Rapaz, é chegar junto, né? Ficar com a família, né? Mais alguma coisa? Não, acho que ficar com a família. E se Jesus voltasse amanhã, você faria o quê? Perguntaria pra ele por que ele demorou tanto. Se o mundo acabar amanhã, o que você faria hoje? Eu ia aproveitar mais ainda. Ia quer uma reunião com todos os meus amigos, ia beber mais, ia curtir mais. Ia fazer tudo isso. Nossa, ia ser uma loucura, né? O mundo ia acabar. Aí tu ia soltar a franga. Mais ainda, né? E se Jesus voltasse amanhã? Ia ter que pedir perdão, né? Porque já soltou a franga. Já soltei a franga demais, eu tinha que me perdoar pelos meus pecados. Rapaz, eu acho que eu ia pular de paraquedas, ó. eu nunca pulei de paraquedas. Eu acho que ou então, se já quer acabar mesmo, eu acho que eu pular de paraquedas sem paraquedas. Pronto, eu ia ter que morrer mesmo e acabar mesmo logo tudo. E se Jesus voltasse amanhã, você faria o quê? Rapaz, eu acho que estaria de boa, porque eu estou em comunhão com Deus, estou indo pra igreja, sou lá da IBC, não sei se você conhece a IBC. Então, pra mim tá de boa. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? Eu nem imagino. Hoje. Só tem hoje. Não sei, eu acho que eu ia pegar um avião e sair do Brasil. Pra quê? Porque o mundo ia acabar e eu poderia morrer. E se Jesus voltasse amanhã, você fazer o quê? Ia ficar aqui, Fazendo o quê? esperando ele. Sabe, queridos, as pessoas acham que elas vão ter tempo de ser avisadas, né? Olha, Jesus vai voltar. Viu? Às vezes as pessoas acham, não, eu vou ter tempo, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou deixar para amanhã para acertar minha família. Amanhã eu vou tomar uma postura. Amanhã eu vou mudar. Amanhã eu vou receber Jesus na minha vida. Amanhã eu decido mudar a minha história. Amanhã. E se quando você saísse daqui hoje, montasse no teu carro, não desse tempo de chegar na sua casa? Não é? A Bíblia não nos diz quando Jesus vai voltar. Falou o dia. Alguém sabe o dia que Jesus vai voltar? Ninguém sabe, né? Mas você sabia que tem muitas pessoas que já marcaram uma data para a vinda de Jesus? Tem muita gente que falou, olha, Jesus vai voltar tal dia. Tem um rapaz aqui, ele chama Edgar Wiseman. Em 1988, sabe o que ele fez? Ele lançou um livro. Olha o tema do livro dele. 88 razões
porque o arrebatamento se dará em 1988. Ele escreveu esse livro antes. Sabe quantas cópias ele vendeu desse livro? Você sabe? Ele vendeu 4,5 milhões de cópias desse livro. Aí, chegou o final de 1988, Jesus não voltou. Sabe no que ele se baseou? Ele se baseou em cálculos matemáticos. Ele disse que eram cálculos matemáticos precisos. Imagine se não fosse preciso, né? Aí o que ele fez? Ele foi refazer os cálculos, né? Aí ele falou, não, eu estava errado. Jesus vai voltar em 1989. Ele escreveu mais um livro. E compraram esse livro de novo dele. Vendeu mais 30 mil cópias, querido. Chegou o final de 1989 e Jesus não voltou. Não voltou, não é? Quantas pessoas têm dito, olha, Jesus vai voltar, é tal ano. Você lembra quando chegou no ano 2000? Todo mundo achou que Jesus ia voltar na virada de 2000, né? De 99 a 2000. Foi uma loucura, gente. O coração do povo palpitava, né? Jesus vai voltar. Olha só, vamos ver então o que a Bíblia diz a respeito disso. Mateus capítulo 24, o versículo 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quem que é a única pessoa que sabe quando Jesus ia voltar? Só o Pai. Nem o Filho sabia, não é? Nem Jesus sabia quando estava liberada a segunda vinda dele, não é? Nem ele sabia. A segunda vinda, querido, você sabe que ela é, na Bíblia, ela é profetizada 5 vezes a mais do que a primeira vinda de Jesus. Eu acredito que porque isso tem um grande significado. A primeira vinda de Jesus ainda dava uma oportunidade, né? A segunda vinda de Jesus, quando ele vier, todas as nossas oportunidades acabaram. Por enquanto, dá para beber, dá para curtir, dá para fazer o que quiser, dá para fazer. A não ser que ele volte. Aí quando ele voltar, as tuas opções acabaram. Hoje você ainda tem opção. Hoje você tem a opção de entregar sua vida a Jesus. Hoje você tem opções de não ficar arrumando desculpas para Deus. Hoje ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Mas se ele voltar e você não tiver, entregue a sua vida para ele, querido. Aí não dá mais tempo, não é? Você não vai conseguir subir com o povo dele, né? Nós, os cristãos. Existem vários sinais. A Bíblia não fala o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas a Bíblia fala de alguns sinais da vinda de Jesus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esses sinais, tá? Nós vamos falar, eu quero compartilhar com você 7 sinais que a palavra de Deus diz. O primeiro sinal está em Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 5, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, tá bom? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 23 ainda aí do capítulo 24 diz assim, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, quer dizer, se possível, até nós cristãos. Querido, deixa eu perguntar algo para você, sempre teve falsos cristos, dizendo eu sou Cristo? Teve. Não teve? Mas não tanto como está tendo nos últimos dias. Não tanto. Não sei se você tem visto isso, né, pelas televisões. Quantas pessoas têm olha, esse tempo atrás eu vi uma reportagem do Fantástico, no Equador. Um cara que disse que ele é o Cristo, lá no Equador. E já tem mais de 1 milhão de seguidores, gente. Na floresta lá. E ele tem enganado muitas pessoas. Olha só, o verso 25 a 27 do capítulo 24 diz assim, vede que vou-lo tenho predito. Portanto,
Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele não vai ficar assim, fazendo novela, querido. Olha, eu estou chegando, hein? Estou chegando. Não. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Vai ser como um relâmpago no céu, vai ser a vinda de Jesus. Vai ser muito rápido a vinda de Jesus. Não é? Então, muitas pessoas que têm se colocado dizendo que é Jesus. Você já viu aqui no Brasil aquele rapaz, o INRI? Quem aqui já viu falar do INRI? Muita gente aqui, né? Ele diz que ele é o Cristo. Você olha para essa figura na TV, você acha que é piada. Você não acha que é piada? Não é? Mas você sabia que ele tem muitos seguidores? Tem muitas pessoas que o seguem. E acham que ele é Jesus mesmo, gente. Não é? Tem um caso também, tem um coreano, o Reverendo Moon. Ele tem muitos seguidores no mundo inteiro, no Brasil também. Não é? Não sei se você já ouviu falar. Você sabe, ele diz que ele teve uma revelação, esse Reverendo Moon. Não é? É um coreano, assim, milhares e milhões de pessoas o seguem. Ele diz que Jesus chegou para ele, olha só o que ele disse. Jesus chegou para ele chorando, colocou a cabeça sobre os ombros do Reverendo Moon e falou para ele: olha, reverendo, eu falhei naquilo que eu vim fazer na terra. Eu preciso que você agora faça o que eu não consegui fazer. Olha só o que ele diz, querido. E ele tem milhares e milhões de seguidores, olha só. E sabe de uma coisa? Ele faleceu alguns anos atrás, né? Quer dizer, o outro Cristo também morreu, né? Mas ele tem ainda seguidores. Você sabe o que eles vão fazer no final desse ano aqui? Eles estão pagando passagens aéreas para mais de 900 pastores ao redor do mundo. Pastores, com passagem, hotel, alimentação, tudo incluso para que eles possam ir para lá conhecer o trabalho que foi do Reverendo Moon. Eles não querem mais ganhar pessoas, eles querem ganhar os pastores, para que os pastores levem o rebanho deles inteiros. Olha só. Né? E milhões. Depois você pode pesquisar aí, você vai ver o que eu estou dizendo. Só nos últimos 110 anos surgiram mais de 1.100 homens diferentes alegando que era Jesus. Só nos últimos 110 anos. Então, esse foi o primeiro sinal. Vamos ver o segundo sinal aí. Guerras e rumores de guerras é o nosso segundo sinal. Mateus capítulo 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quem aqui tem visto milhões e milhões de pessoas morrendo? Quem aqui, na hora que liga um noticiário, ouve falar sobre guerra? Ou rumores de guerra? Pouco tempo atrás nós vimos aqui na Colômbia, aqui pertinho, o presidente tentando fazer um referendo para acabar com a guerra, né, com as FARC, né, que são os revolucionários ali, não é? E você sabe que não foi aceito, né? Ele até ganhou um prêmio Nobel da Paz, né, o presidente da Colômbia, né? Muito legal. Então, nós temos visto assim milhares e milhões de pessoas, cristãos principalmente, morrendo, né? Através de muitas guerras aí, né? Você tem visto guerra na Síria, não é? Você tem visto o Estado Islâmico se levantando contra os cristãos, contra os judeus, não é? Matando, guerras em todo que é canto. Ah, pastor, mas isso sempre teve, mas não da forma que tem tido hoje. Não da maneira como nós temos visto, né? Não com a mesma intensidade que nós temos visto. Milhões e milhões estão morrendo. Esse foi o segundo sinal. O terceiro sinal, Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você também que acompanha os noticiários, você tem visto, né? Quantas pessoas não têm morrido de fome? Hoje eu estava em casa com a minha esposa, e a gente viu ali uma propaganda, né, dos Médicos Sem Fronteiras, né? Não sei se você já viu. E eles ajudando, né, através de levar recursos hospitalares, mas também de levar comida, alimentação, né, para tantas crianças, tantas pessoas ali que estão morrendo de fome. E olha, às vezes a gente não precisa ir nem tão longe, né? Nem precisa ir para a África, né? Às vezes alguém do teu lado, querido.
Às vezes o vizinho teu está passando fome nessa cidade. Às vezes a gente não precisa nem ir longe, não é? Mas eu tenho certeza que você tem ouvido muito, muito sobre isso. Os cientistas, eles têm alegado que os terremotos, os maremotos, furacões, tornados, o aquecimento global, tudo isso tem conspirado contra a natureza. E esse sinal, que nós vamos falar aqui um pouquinho, são os terremotos, né? Não sei se você tem acompanhado quantos terremotos têm acontecido ultimamente. Você sabe que existe, nós vamos até colocar um mapa ali, olha só. Existem alguns terremotos que eles são mais fortes, né? Esses que nós vamos falar aqui são de 6,5 graus da escala Richter, tá? Do ano 1000 a 1800, olha só, para que você possa ver. Teve documentados 21 terremotos no prazo de 800 anos, gente. Em 800 anos ocorreram 21 terremotos registrados. No ano de 1800 a 1900, 100 anos aí, 18 terremotos. Do ano de 1900 para 1950, aí um prazo de 50 anos, 33 terremotos. Do ano de 1900 até 2000, 126 terremotos. Agora vamos ver. Em 10 anos ali, ó, de 2000 a 2010, 193 terremotos. Só esses maiores. Nós nem estamos falando daquele que treme a mesa, balança a água. Não é desse não, é aqueles terremotos feios mesmo, né? Então, desses terremotos, 6,5 graus, só no tempo de 10 anos ali, 193. E você vê logo lá o primeiro, do ano 1000 a 1800, tiveram 21 terremotos em 800 anos. A coisa tem apertado, né? Cada ano que passa, isso tem acontecido com mais frequência, né? Esses são os sinais, querido. Você quer saber se Jesus está voltando? Né? O próprio Jesus, ele nos direciona, olha, fique atento aos sinais. Fiquem atentos aos sinais. Você não vai saber o dia e a hora, mas os sinais, eles podem te falar alguma coisa da vinda de Jesus, né? Então isso quer dizer alguma coisa. Jesus diz que esse é um dos sinais que o final está próximo. Quarto sinal, então. Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 13, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Aqueles que perseverarem, queridos, esses vão encontrar salvação. Amém? Olha para o seu vizinho e diga assim: persevere, meu amado. Olha, você vive aqui no Brasil, nós que vivemos aqui no Brasil, quando nós falamos sobre perseguição religiosa, perseguição aos cristãos, fica até difícil de entender, né? Como que tem gente morrendo por causa de Jesus? Tem muitas pessoas morrendo, tem muitas... Enquanto eu estou falando aqui com você, nesse momento, existem crianças morrendo. Você sabia, queridos, que tem crianças sendo torturadas nesse momento? Crianças do tamanho do teu filho, do teu bebê, talvez. Né? Porque tem os pais cristãos, porque não são, talvez, muçulmanos, não é? Você tem visto o Estado Islâmico se levantar contra os cristãos de uma forma assim terrível. Quantas pessoas hoje não estão morrendo, sabe por quê? É só por causa de uma coisa, porque não estão negando a Jesus como Senhor da vida delas. E nós aqui, nós podemos escolher, não é? Quem sabe no final de semana que vem eu decido por Jesus. Quem sabe eu vou ter tempo. Tem pessoas que não se importam com o tempo, elas não negam a Jesus. Elas não brincam com Jesus. Crianças, querido, que já têm um entendimento, são instruídas pelos seus pais. E essas crianças, elas não negam a Jesus. Elas morrem, mas elas não negam a Jesus. Existe uma missão, a missão Portas Abertas. Ela ajuda os países perseguidos, os cristãos que são perseguidos em vários países, né?
E eles têm um mapa na internet sobre a perseguição dos cristãos no mundo. Nós vamos ver esse mapa aqui. Vamos ver se você vai conseguir. Talvez você vai conseguir identificar pelas cores ali, tá bom? O que você está vendo ali em amarelo, né? Não amarelo, parece um mostarda, tá bom? Quero que você veja ali. Onde você está vendo aquela cor mostarda ali, são os países que têm perseguição alta. O que é isso? As leis do país permitem a prática de outras religiões, mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas. Pode praticar qualquer religião, não existe uma lei contra os cristãos, mas eles são perseguidos, não é? Eles são muito perseguidos. Agora você está vendo ali, um roxo, né, bem clarinho ali, é a perseguição severa. Não há leis quanto à prática de outras religiões, mas a perseguição por parte do governo, na família e a sociedade. Né? A família persegue, a sociedade persegue, o governo persegue os cristãos. Nós só estamos falando de cristãos agora. Só de cristãos, tá? E por último ali, o vermelho, que é a perseguição extrema. As leis do país tiram toda a liberdade do cristão, levando-o à prisão, tortura e, por fim, a sua morte. Então, esses países que você está vendo em vermelho, eles não podem, de forma alguma, carregar a Bíblia, parte da Bíblia, quer seja em celular, qualquer coisa. Não pode pôr uma camiseta, eu sou de Jesus, não é? Fé, nada. Não pode ter nenhum símbolo de cruz, nada. Eles não podem falar de Jesus, ninguém pode saber que eles são cristãos. Eles são perseguidos, torturados e mortos, né? Às vezes, querido, a gente não quer ver, né, aquelas imagens, falar, eu não quero ver isso, crianças sendo torturadas, pessoas sendo torturadas. Mas isso está acontecendo. Você pode até não querer ver, mas não significa que porque você não está vendo que não está acontecendo, não é? Tem acontecido, pessoas estão morrendo, não é? Você está no Brasil, o Brasil é um país totalmente livre, não é? Você pode fazer o que você... Se você quiser inventar uma religião, aqui você pode. Né? Aqui você pode fazer qualquer coisa. Mas nesse país, né, se você levar Jesus com você, você é morto por causa disso. Né? Já pensou, queridos? Segundo as missões Portas Abertas, que foi o que eu disse, depois pesquisa lá no site deles. Nunca houve um tempo, uma era, em que os cristãos, eles sofreram tantas perseguições como nos últimos anos. Cristão sempre foi perseguido? Sempre foi. Mas não como tem sido nos últimos anos. Tá? Quinto sinal, então. Vamos ver o quinto sinal aí. Epidemia e pragas. Mesmo com os avanços de pesquisa e de tecnologia. A gente tem visto a ciência se multiplicar, tem visto descoberta tantas coisas, não é? Mas você tem visto uma epidemia, vamos pegar aqui no Brasil, o que não estão conseguindo eliminar aqui no Brasil? Vamos ver se vocês sabem. Dengue, gente. Agora a dengue tem uma prima, que é a Zika, não é? E a Zika trouxe a irmã dela, que é a chikungunya. Não é? Sabe quantos casos, só no ano passado, dessa chikungunya, qual foi o aumento em um ano, em uma temporada? Em 1.400%. Eu vou repetir, só nessa última temporada, teve um acréscimo de 1.400%. Um mosquitinho, gente, pequenininho, não é? Com tanta ciência aí progredindo, eles não conseguem eliminar essa desgraça desse mosquitinho, não é? E quantas crianças aí não nasceram como é que chama? Como? Microcefalia, isso mesmo, microcefalia, né? Quantas crianças não nasceram com esse problema por causa do vírus da Zika ali, né? O vírus da dengue ali, do mosquito da dengue ali. Sexto sinal, Daniel. Agora você vai precisar ir em Daniel, tá? Agora nós vamos sair um pouquinho de Mateus. Daniel capítulo 12, verso 4. Queridos, olha,
nós estamos falando sobre liberdade religiosa que nós temos aqui. Eu sei que todos aqui, de uma forma ou outra, estão com sua Bíblia aqui, né? Mas eu quero desafiar você, querido, a ter a sua Bíblia impressa, viu? Tá? Porque a Bíblia impressa pode acabar a força, pode acabar a internet, você continua usando ela, tá bom? Né? Tá bem? Então não venha para a igreja sem a sua Bíblia, né? Você não tem, corra comprar uma. Aproveite enquanto dá tempo, né? Tá bom? Olha só a propaganda, hein? Aproveite enquanto dá tempo. Adquira sua Bíblia já. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos ver na versão NVI esse mesmo texto que diz: Você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado, diga assim, por todo lado. Amém. Em busca de maior conhecimento. Na tradução hebraica, essa palavra que você acabou de dizer, por todo lado, eles passarão sobre a terra. Naquela época, aliás, essa profecia aqui está dizendo que rapidamente as pessoas iam ter mais conhecimento e elas iam viajar pelo mundo de forma rápida. Você consegue imaginar Daniel falando nisso, pensando no cavalo? Daniel não tinha, querido, não tinha ônibus, não tinha avião, onde você atravessa de um lado para o outro em tantas horas, né? De um país ao outro. Você chega do estado de São Paulo até o extremo do Brasil, lá em cima, em poucas horas, em 3 horas e meia, você atravessou o Brasil. Vai pegar um carro, vai atravessar o Brasil de a pé, para você ver quando é que você chega. Vai atravessar a cavalo, não é? E a profecia do Daniel aqui, ele diz que eles iam viajar a terra, passar por sobre a terra de maneira rápida. Como que Daniel sabia o que ia acontecer nos últimos dias? E hoje não tem acontecido isso? Se você quiser conhecer vários países, você conhece muitas vezes num dia só. Não é? Quando você vai na Europa, tem um tour que você faz pelo trem, lá você conhece assim, eu acho que é 11 países num dia só. 11 países, é muita coisa, né? Tá vendo? Aqui o Brasil é bem grande, né? Os outros países não são tão grandes assim, mas hoje é tão fácil você pegar um avião, não é? E você viajar o mundo todo, de maneira rápida ainda. Você conhece muitos e muitos e muitos países, né? Hoje o conhecer, o saber, ficou muito mais fácil. E esse é um dos sinais do final dos tempos, né? Do fim do mundo. É que as pessoas iriam viajar muito ao redor do mundo, passar por toda a terra, mas na época de Daniel era só para o cavalo, né? Nos últimos anos, os meios de transporte evoluíram, se tornaram velozes, os homens se transportam mais rapidamente sobre a terra. Olha só, tem um norueguês aqui, o Roald Amundsen. Esse cara aqui, ó, faz mais ou menos 100 anos, tá? Que ele chegou ao Polo Sul. Em 1926, junto com um americano e um italiano, eles voaram o Polo Norte. Né? Então, esse cara aqui, há 100 anos atrás, eles foram até o Polo Sul, Polo Norte. Imagina só Daniel pensando nisso. Nem Brasil não tinha naquela época, gente. Eles nem sabiam como era o mundo, achavam que o mundo era quadrado. Não é? E o mundo hoje é redondo, né? Pelo que a gente sabe, né? A não ser que prove o contrário, o mundo é redondo, né? Você sabe que hoje... Você sabe qual que é o recorde de velocidade hoje de um trem-bala? 600 km por hora. Vamos pegar um carro que corre muito rápido aí? Quem conhece um carro aqui que corre muito rápido? Quantos quilômetros? Quantos? O Bugatti. 450 km por hora, olha só. Gente, os carros de Fórmula 1, né, correm a mais de 300 km por hora. Mas imagine um trem, né, a 600 km por hora. Olha a capacidade do ser humano hoje em dia. Dá para atravessar um país rapidinho? Dá ou não dá? Dá, né? Agora, queridos, criaram algo mais potente do que o trem-bala, que é esse aqui, ó.
o Hyperloop. Ele corre dentro de um tubo de baixa pressão, tá? O Hyperloop é um novo meio de transporte. Ele pode atingir velocidade até 1.200 km por hora. 1.200. E olha, em maio desse ano eles fizeram os primeiros testes, tá? Eles conseguiram com esse trem aqui, o Hyperloop, alcançar em 1 segundo de 0 a 85 km por hora. Em 1 segundo. Consegue imaginar? 1 segundo alcançou 85 quilômetros, gente. Daniel diz também que o saber se multiplicaria, não é? Você sabe que a primeira transmissão de rádio, ela aconteceu no ano de 1919, no dia 6 de abril. A primeira transmissão de TV aberta aconteceu em 1920 hoje. Hoje você vai comprar a televisão, você sabia que já saiu a tecnologia 8K? Não é? Saiu ou não saiu? Já tem lá para vender? Ainda não. Você sabe mais ou menos quanto que vão vender essas televisões? 25 mil. Olha só, gente. Muito dinheiro. Sabe o que essa tecnologia faz? Sabe nas Olimpíadas? Não é? Quem assistiu a Olimpíada aqui alguma coisa? Se você assistiu, sabe a natação? Sabe o nadador nadando quando ele pula? Sabe aquela gotinha de água que sobe? Aquela definição, eles conseguiram definir aquela gotinha de água. Imagina só, a gotinha de água subindo, não é? Ela caindo e fazendo splash. Sabe o que é isso? É a tecnologia 8K. Querido. Você conseguir ver aquela gota d'água, né? Ela cair, você conseguir ver ela se espalhando pela superfície. Né? Aquilo que o teu olho vê, hoje uma televisão já está fazendo, né? A tecnologia 8K. Sabe esse monitor que nós estamos vendo? A tecnologia que é 1080, né? Mas hoje nós já temos a 8K. Hoje nós estamos na era da internet, a era dos celulares. Você sabia que hoje uma criança do ensino fundamental, ela tem mais recursos do que um cientista tinha há 100 anos atrás? É só ela entrar no Google, gente. Né? Hoje o Google você encontra qualquer coisa. Hoje os recursos são infinitos, né, para uma criança, né, para um adolescente. Né? Então hoje está muito fácil o conhecimento. Hoje quando você acha que você vai com uma criança para falar algo surpreendente para ela, querida, pai, eu já sei disso. Mas como é que você sabe? Eu vi na internet, minha professora disse, meu colega disse. Ó, pai, e tem mais, hein? Ele vem com mais ainda. Né? Eu falo, poxa vida, essa eu perdi, eu tenho que me atualizar. Né? Quem aqui está perdendo aí para seus filhos aí na tecnologia? Olha lá, o Jesus. Pega um bebê, põe um tablet perto. Põe para você ver. Ele já vai passar o dedinho ali já. Né? Uma criança com 1 ano e pouco, quase 2 anos, ela já sabe apertar o botãozinho, já sabe até ver foto. Sabe ou não sabe? Sabe que se ela passar o dedinho assim, a foto vai mexer, querido, no celular. Agora tem muito marmanjo aqui dentro que fica lá com o dedão e o negócio não vai. Tem ou não tem? Olha lá. Agora o 7º sinal, queridos, eu quero falar com você. O 7º sinal é o mais emocionante de todos eles ainda. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe o que essa palavra, todas as nações, ela quer dizer? É todos os grupos étnicos, né? Ela vem do grego éfno. Essa palavra nações vem do grego éfno, que significa os grupos étnicos. Então, todo mundo. Você sabe que no Brasil, não é só os brasileiros que moram aqui, né? Tem os índios, né? Tem tantos grupos étnicos aqui no Brasil, né? Quantos países não tem vários grupos étnicos diferentes, não é? Mas você sabe que a Bíblia diz que todos eles vão ouvir falar de Jesus. Todos eles, queridos, isso é emocionante. Você saber que eu e você, nós fazemos parte disso.
Você saber que nós podemos levar a mensagem de Jesus a cada confim dessa terra. Em Piracicaba, em Araras, aqui dentro da nossa cidade, aonde nós podemos ir, nós podemos falar de Jesus. Você pode fazer parte desse sinal. Nós estamos próximos, querido. Está bem próximo da vinda de Jesus. Está ou não está? Nós estamos bem próximos. Agora, eu pergunto para você, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Pergunta aí para o seu vizinho, você está preparado? Vira para o vizinho do outro lado e fala assim, e você, está preparado? Vira para o vizinho do fundo, pergunta, você está preparado? Queridos, eu queria que você agora pudesse conferir um vídeo aqui conosco. Assista aqui comigo, por favor. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Jesus está voltando. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Você está preparado? Nós estamos prontos, hein? Nós estamos preparados, querido. Você sabe que Jesus ele pode voltar esse ano ainda. Até o final do ano 2016 ele pode voltar. Ele pode voltar até o final desse mês, ele pode voltar. Mas ele pode voltar até o final dessa semana também. Ele pode voltar até o final desse dia. Qual que vai ser o teu destino? Céu ou inferno? O que é que tem para você? O céu? Você vai subir com Jesus? Você está preparado para isso? Lucas capítulo 12, verso 40 diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus capítulo 24, verso 30 ao 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra dos céus. Quando a trombeta tocar, é porque Jesus, ele está voltando. Você está preparado? Pode acender as luzes para mim. Você está preparado para esse dia? Porque esse dia pode ser hoje. Você fala, pastor, meu coração já está saindo pela boca agora, pastor.
Me fala como é que eu tenho que estar preparado, porque eu quero estar preparado. Eu não quero sair daqui despreparado hoje, não. Então, como? Como estar preparado? Como que eu posso estar preparado? Olha só, Apocalipse, capítulo 22, o verso 12 ao 17, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Eu senti que abaixou um pouquinho aqui, não? Tá dando para ouvir? Abaixou, né? Dá uma olhadinha aqui para nós, eu acho que eu só estou com os retornos aqui agora. Vou repetir aqui, Apocalipse 22, do 12 ao 17. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! Aplauda Jesus! Aleluia! Aleluia! É de graça, querido. Você não precisa pagar nada. Essa é a boa notícia para você. Primeira coisa que eu quero falar: como está preparado? Primeira coisa, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Você quer estar preparado? Esse é o primeiro passo. Queridos, eu vou falar por mim. Se eu não tivesse hoje entregue a minha vida para Jesus, eu tivesse ouvido essa mensagem, olha, você que não entregou a sua vida, nós vamos ter uma oportunidade no final desse culto ainda. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu ia correndo. Porque pode ser que eu só tenha essa última chance. Não é? Pode ser que você só tenha essa chance de entregar a sua vida a Jesus. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente saindo daqui. Jesus pode voltar. Não é? Uma fatalidade pode acontecer. Pode ou não pode? Pode. Então nós temos que estar preparados para Jesus, gente. Temos que estar preparados. Porque a nossa vida, ela não é determinada pelo tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. A nossa vida é a nossa eternidade. Como que você quer viver a tua eternidade? A sua vida aqui tá bom? Tá legal? Beleza. Mas será que a tua eternidade também vai estar legal? Como é que vai ser a tua eternidade? Você acha que dá para brincar igual aquelas pessoas? Eu vou beber muito. Eu vou chamar meus amigos, vou fazer uma festa. E se Jesus voltasse amanhã? Aí eu ia me arrepender e pedir perdão. Acha que vai ter tempo para se arrepender? Sabe qual que é o tempo? O tempo é agora. Esse é o momento. Esse é o teu tempo. Então, se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida para Jesus. Ele morreu por você. Segundo, viva uma vida de santidade. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao 9. Eu quero convidar o grupo de louvor já para subir aqui. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas.
Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em outras palavras, ele está dizendo: viva uma vida de santidade, seja santo, como Deus é santo, não é? Procure viver essa vida, tenha a vida com Deus, ore, leia a Bíblia, não é? Se esforce a sair dessa vida de pecado. Você fala: pastor, eu estou pecando, mas eu não queria viver essa vida. Amém, querido, continue lutando, você vai conseguir sair dessa. Amém? Procure o teu discipulador, o teu líder, né? Fale com ele: olha, eu preciso de ajuda. Ele vai orar com você, você vai ter vitória em nome de Jesus Cristo, mas depende de você, viu? A tua salvação, querido, presta atenção aqui, a tua salvação só depende de você, né? Hoje, às vezes a gente até ouve, né? Ah, eu não vou na igreja é por culpa daquele pastor. Eu não vou na igreja é por causa de fulano. Ah, é por causa do ciclano. Ah, é porque aquela pessoa me olhou e não me cumprimentou. Então não quero mais saber de Deus, né? Eu estou arrependido. Eu estou triste com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus, ele nunca te traiu. Jesus, ele nunca fez algo, né, para que você pudesse agir dessa forma. Entregue a sua vida a Jesus. Não fique mais arrumando desculpinhas farrapadas, gente. Sabe, arrumar desculpa é fácil, mas se Jesus voltasse hoje, nenhuma das suas desculpas ia valer nada. Nenhuma delas. Ah, é por causa disso. Ah, porque eu não consigo vencer. Ah, você tem todas as opções aqui nessa igreja. Aqui, querido, nós temos a célula, nós temos o discipulado, que é para te ajudar a vencer todas elas, a ter vitória. Nós temos uma igreja que realmente ama você, uma igreja que realmente está disposta a te ajudar. A gente nunca pode jogar a nossa culpa para os outros, nunca. Como eu disse, pode até colar agora a sua desculpa, pode até colar, mas vai ter um dia que essas desculpas não vão mais servir. Nesse momento, entregue a sua vida a Jesus. Viva uma vida para Deus agora. Decida viver uma vida para Jesus. Isso é uma decisão que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Sabia que nós podemos contribuir para que Jesus venha logo? Nós podemos apressar a vinda de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, de 1 a 13. Eu vou ler a partir do 4. Diz assim: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água a palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Diga assim comigo: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aleluia. Sabe como que nós podemos esperar a vinda de Jesus? Sabe como você pode fazer? Entregando a sua vida. Mas você pode contribuir também. Sabe como? Ganhando vidas para Jesus, falando de Jesus. Fale do amor. Se você não conhece esse amor, o amor de Jesus, nós vamos ter um apelo aqui logo mais. Nós vamos te dar a oportunidade de você entregar a sua vida. Você vai conhecer esse amor que nós estamos falando, o amor de Jesus. E você não vai querer mais guardar ele só com você. Você vai querer que a tua família faça parte disso, os teus amigos façam parte disso. Se você realmente ama a sua família, ama os teus amigos, você não pode deixar de falar de Jesus para eles. Imagina você, querido, subindo aos céus e a sua família ficando. Imagina você subindo aos céus e os seus amigos ficando, só porque você não falou de Jesus. Nessa hora eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar contigo nessa hora.